Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Anti-Silêncio. Como eu comentei com vocês, a gente vai ter alguns convidados e hoje tenho a honra de apresentar o nosso primeiro convidado, que é, inclusive, uma pessoa muito especial para mim. Ele é o meu pai postiço, acompanhou bastante da minha vida aí desde os meus 14 anos. Então, por isso que a presença dele é muito importante. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho e depois vou comentar qual que vai ser o tema de hoje. E aí, galera, é um prazer estar aqui no podcast Anti-Silêncio, esse projeto lindo e maravilhoso dessa filha postiça que eu tanto amo. E eu quero começar dizendo que tudo que eu vou falar aqui começou a minha história com essa menina que me deu muito trabalho. Não, brincadeiras à parte. Meu nome é Fabrício, eu tenho 38 anos, sou casado e tenho 3 filhas lindas. Aliás, tenho 4, né? Posso falar que senão ela vai ficar brava aqui. 4 filhas lindas. E é isso, estou aqui para contribuir. Eu espero que seja um bate-papo muito legal e proveitoso. Com certeza. Então, só para introduzir, o nosso tema de hoje vai ser sobre coach. Esse tema aí que acaba sendo até um pouco, satirizado pelas pessoas. Então, como eu chamei o Fabrício e ele é coach, eu queria introduzir então um pouco sobre o que é esse universo e depois eu vou perguntar para o Fabrício algumas questões em relação à profissão. Mas como a participação dele está sendo a primeira vez aqui, então para a gente já introduzir esse tema das próximas vezes que ele for participar, eu gostaria então de fazer algumas perguntas em relação a isso. Acho que muitas pessoas também se perguntam, enfim, como alguém decide ser coach ou por que alguém quer ser coach. Então, trouxe o Fabrício aqui para esclarecer um pouco disso. Então, Fabrício, se você quiser explicar pra gente que momento da sua vida que você pensou, é isso que eu quero, vou ser coach. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente já tem dentro da gente. Eu sempre gostei de ajudar pessoas, sempre tive isso como algo que é uma essência. Eu sempre quis, sempre tive vontade, sempre estive ajudando pessoas. E de repente apareceu uma profissão que dava para fazer isso. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, eu de certa maneira percebi que eu já fazia isso sem a formação. E aí resolvi fazer a formação, estudar e tal, né? Dentro da experiência empírica, com um pouquinho também da experiência, vamos dizer assim, acadêmica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente aí, mas aprendendo um pouquinho mais com os cursos, com tudo que tem aí que o mercado hoje oferece. Mas a verdade é que eu já ajudava pessoas, eu já trabalhava muito sempre trabalhei com adolescentes, há mais de 10 anos que eu trabalho com jovens e adolescentes, e de certa forma a gente já fazia isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, extraoficial. E aí eu descobri essa maneira de fazer oficialmente e também monetizar esse trabalho, então parti para fazer uma coisa que eu gosto muito, e ao mesmo tempo uma missão de vida. Só para explicar um pouco em relação à minha relação com o Fabrício, né? Ele até comentou que no começo do trabalho dele, da vocação dele, ele participou bastante da minha vida. Só para esclarecer, então, quando eu tinha uns 14 anos, nem 15 ainda, conheci o Fabrício. Eu estava começando numa igreja evangélica e ele era pastor lá, ele estava, na verdade, iniciando como pastor de adolescentes, ainda não era, mas dava pra ver que ele claramente tinha muito esse chamado, assim, pra ajudar principalmente jovens. Até depois eu vou te perguntar um pouco sobre isso, porque eu conheço a tua história e sei por que você tem esse desejo, né? Mas, assim, todo o meu desenvolvimento, até dos meus irmãos, né? Toda a minha família que conhece o Fabrício, enfim, todo esse processo da minha jornada, desde adolescente até adulta, o Fabrício acompanhou muito de perto, teve vários dilemas e problemas da minha vida e fases da minha vida, e boas e ruins, e as ruins eram bem ruins, que ele participou e me ajudou, sempre aconselhando, sempre tendo uma visão muito de empatia mesmo, sabe? Não era aquela coisa religiosa da obrigação da pessoa, tenho que fazer isso, então, vamos lá. Ele sempre fez muito além para os jovens, por realmente colocar essa vocação acima, né, de outras coisas na vida dele. Até vou falar um pouco sobre isso, se você quiser. Sim. Até falar por que você teve esse desejo de ajudar pessoas, né? De onde vem isso, né? Esse seu lado. Eu acho que tudo tem a ver com a nossa história, né? Sempre tem a ver com a nossa história, né? Eu venho de um bairro muito pobre, de uma periferia, de uma cidade do interior de São Paulo. E na minha cidade tinha um bairro que era a Vila São Francisco, a gente morava lá, e tinha muita gente, muito jovem, muito adolescente da minha idade,
que eu olhava para esses caras e admirava eles. Eu via potencial neles, via uma liderança, sabe? Via uma coisa que realmente esses caras tinham potencial, mas por uma referência errada, eles acabaram, a maioria deles, não todos, mas boa parte, acabou indo por um caminho errado, vamos dizer assim, né? E eu tenho um episódio que eu me lembro muito bem, em que nós estávamos, eu sempre conto isso nas minhas palestras e tal, a gente estava numa fogueira, e nessa fogueira estava todo mundo parado prestando atenção num cara. E eu comecei a rodar os meus olhos, eu comecei a olhar por baixo, assim, né, olhando as canelas ali, aquele chinelinho Havaiana, no tempo que a Havaiana era raiz, não era Nutella que nem hoje, no tempo que a Havaiana você arrumava com prego. E daí eu fui olhando as Havaianinhas ali, aqueles pé feio pra caramba, daí cheguei num cara que tava de calça jeans, que na época era da Zump, que era uma marca famosa, um tênis M2000, que também era uma marca famosa, tô ficando velho. E aí eu fui subindo e comecei a olhar para esse cara, e esse cara tava falando e gesticulando muito, e os outros meninos todos olhando. E de repente eu parei para prestar atenção, como se meu ouvido destapasse e eu escutasse ele falando ali, e ele falando sobre tráfico e roubo, um roubo que ele tinha feito de um videocassete e tal. Essa história é antiga mesmo, né? E aí, cara, eu pensei assim, poxa, se de certa forma essas pessoas que aqui estão pudessem ter uma boa referência, porque eles estavam tendo ali uma experiência ruim, né? Uma experiência não, uma referência ruim. Chegou um cafezinho aqui agora, Jesus. Obrigado, viu, Débora? Deus abençoe. Então, esses meninos, nós estávamos ali, e daí eu olhei esse cara com uma calça jeans, com um tênis legal, com uma boa camisa, e ele falando e gesticulando, e de repente eu comecei a escutar o que ele estava falando. E ele estava falando do que ele estava roubando, que ele tinha roubado um videocassete, que ele tinha traficado, isso e aquilo. E aí todo mundo prestando atenção. O que isso significava? Que se a gente quisesse alcançar aquilo que ele tinha, que era aquela boa calça jeans, aquele bom tênis, aquela boa camisa, que na época a gente chamava de peita, né? E aquela bombeta, que era o boné que ele estava usando, então a gente tinha que fazer as coisas que ele estava falando que ele fazia. Graças a Deus eu acabei não indo por esse caminho, mas muitos dos meus amigos que estavam nessa fogueira acabaram indo por esse caminho. Então, por conta disso, eu acabei, provavelmente, né, tendo isso como uma missão de vida, que é ajudar adolescentes e jovens a não ingressarem, trazer uma nova referência, mostrar para eles que existe uma outra referência, algo positivo além daquilo que está ao alcance dos olhos dela, né? Porque lá a referência que a gente tinha era aquela. Hoje, obviamente, tem internet, tem um monte de coisa, mas na época tudo que a gente tinha era aquela referência. Então você achava que para você se dar bem, você precisava fazer aquilo. E aí, quando eu cresci, eu, graças a Deus, tomei um outro caminho, por consequência da minha fé, da fé da minha mãe, mas eu fiquei pensando em outros adolescentes e outros jovens que estavam vivenciando isso. E eu entendi como meu papel, como minha missão, ajudar nesse processo. E aí o coach acabou entrando como uma ferramenta para mim poder fazer isso. Meu Deus, que saudade desse café. Beleza. Então, beleza. Como eu comentei, o Fabrício, então, ajudou muitos adolescentes, amigos meus, de longa data, muitas pessoas que eu vi, assim, ter uma grande transformação, assim, não preciso nem dizer sobre a pessoa, às vezes, não necessariamente, enfim, como posso dizer isso? Tipo, tem muitas pessoas que podem ser que não tiveram uma transformação drástica, mas as pequenas ações, muitos deles, assim, não tiveram transformações drásticas, mas eles tiveram muitas decisões que eles evitaram, decisões ruins, né, que eles iam tomar, que evitaram de tomar por falarem com o Fabrício, por se aconselhar, e tendo o Fabrício como esse referencial. Não sei se me expressei bem, mas o que eu quero dizer, é que eu tô de testemunha que o papel do Fabrício na vida das pessoas que ele aconselha realmente tem um peso muito grande. Eu sou uma dessas pessoas, né, que tive muitas decisões onde fui aconselhada pelo Fabrício, enfim, nem todas eu segui, né, porque isso faz parte da vida. Tem que ser assim, né? Ele não é dono de ninguém, não manda em ninguém. Graças a Deus, mesmo. Mas, enfim, então, até puxando o gancho que você tinha comentado no começo, daí você
com base nisso, entendeu, né, que a sua profissão, que a sua vocação tinha uma profissão, e aí foi atrás dessa especialização. O que exatamente você buscou de especialização? O que um coach faz para se especializar? Ele tem que ter algum tipo de formação? Como que acontece? Olha só, então, na verdade, é bem legal falar sobre isso. Eu me sinto muito confortável em falar sobre isso, porque a população precisa de uma resposta. O Brasil quer saber. O Brasil quer saber. Da onde veio o coach? Olha só, a coisa é mais ou menos assim. Outro dia eu tava fazendo uma palestra na FIEP e aí eu perguntei, você sabe o que é coach? Aí uma adolescente gritou assim, ó, é um psicólogo que tinha preguiça de fazer a faculdade. Falei, não deixa de ser não. Mas assim, na verdade, o coach, ele é uma profissão que ela é muito nova, né? Vamos partir do princípio, assim, não sei se eu parto da história aqui ou se eu já falo... Vamos falar da formação, né? Falar da formação. É assim, ó, hoje em dia não existe uma regulamentação dessa profissão e por isso existe essa banalização, que aí todo mundo fala que é coach e tal, e às vezes o cara às vezes o cara não é, sei lá, quem sou eu pra julgar. Mas eu penso comigo que o mínimo que a gente precisa fazer é um curso que tenha boas referências, que tenha alguém que seja renomado, que tenha algum nome, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu fiz um curso da Márcia Belmiro, que é uma coach que foi a coach que treinou o Jerônimo Telm, que é um cara bem famoso aí na internet, né? Na linha do coach e tal. Mas aí eu fiz um curso de Teen Coach, né? Que é um coach especializado em adolescentes e jovens. E quando você faz um curso desse, não necessariamente... Os caras, é lógico, né? Os caras falam assim, ó, você é coach agora e tal, e você recebe um certificado. Mas, cara, bem na verdade, isso é um curso livre. Não existe uma regulamentação, não tem um conselho lá, embora exista agora algumas correntes trabalhando para que isso aconteça. E eu acho que vai ser bem legal, porque vai formalizar a profissão, acho que isso é importante. Mas a verdade é que não existe uma regulamentação. Daí existe várias pessoas. Às vezes o cara quer ser coach e ele começa a se denominar. Eu sou coach. E se ele for coach mesmo, perfeito, mas o que acontece é que na maioria das vezes não, né? Então o cara não conhece técnica, não sabe nem o que é bem o coach, e aí ele acaba colocando o nome do segmento na lama, vamos dizer assim, né? Daí tem as várias piadas, né? Eu sempre falo que uma vez eu estava andando de Uber e uma outra coisa que eu faço também sou pastor, né? E aí eu queria comentar com o Uber o que eu fazia, a gente tava conversando, e aí o cara falou assim, antes de eu falar, o cara falou assim, rapaz, se tem um negócio aí que eu não gosto, é esse negócio de coach, né? E eu falei, caramba, mano, como é que eu vou falar pro cara? Não, esses caras começaram a falar mal e tal, não sei o quê, e eu pensei comigo assim, então vou falar que eu sou pastor, né? Daí ele falou assim, agora vai ter uma racinha pior, que é os pastores, que os caras são tudo safados e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que toda profissão vai ter o bom profissional e vai ter o profissional ruim. Vai ser assim com o psicólogo, vai ser assim com o médico, vai ser assim com o advogado. Eu garanto para você que qualquer profissão que você me traga, vai ter um cara que é bom e vai ter um cara que é ruim. A diferença é que quando a profissão não é regulamentada, quando você não tem que fazer uma faculdade, fica mais evidente, isso fica mais fácil. Porque não tem barreira de entrada, né? No empreendedorismo a gente chama isso de barreira de entrada. Então o cara não precisou fazer uma faculdade, ele sai falando que atende alguém, atende mal e porcamente uma pessoa, e aí aquela pessoa não vai falar do cara, vai falar do segmento, né? E como o coach é uma coisa nova, ele acaba trazendo isso com uma certa, vamos dizer assim, gerando um impacto negativo para o segmento. Mas o coach hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, eu digo que é um caminho sem volta. Você pode falar o que você quiser, mas a verdade é que hoje a profissão de coach tem sido cada vez mais trabalhada, existe uma corrente agora para regulamentar, e eu acredito e aposto nessa regulamentação, acho que é necessária para separar os homens dos meninos, digamos assim, né? Ou as mulheres das meninas também, né? Para não levar pedrada aí, mas como
em qualquer outra profissão. Quando a medicina começou, não tinha que fazer faculdade para ser medicina. O cara aprendia com alguém e fazia. E era assim também em tantas outras profissões. Mas o coach não. O coach chegou agora e com a facilidade que existe hoje da informação, ela é difamada com muito mais velocidade que era a medicina, por exemplo, na época que começou. Com certeza. Você falou dessa menina que fez a piada de que ser coaching é uma pessoa que ficou com preguiça de fazer psicologia. E qual que é o gancho? Qual que é a diferença de um psicólogo para um coach? Acho que muitas pessoas até têm essa dúvida, tipo, como que um coach, então, qual que é a metodologia de trabalho? Como que uma pessoa que busca um coach vai ter essa ajuda? Legal. Qualquer pessoa que tenha feito um curso sério de coach, a primeira coisa que ele descobre no curso, a primeira coisa que ele vai saber é que tem muita diferença entre o psicólogo e o coach. E essa diferença você se dá já na hora. Eu não sei, eu não posso falar por outras pessoas, mas pelo curso que eu fiz do Team Coach, pelo menos, a primeira coisa que a gente faz é identificar se a pessoa precisa de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou de um coach. Eu não posso tratar uma pessoa que precisa ser tratada por um psicólogo ou por um psiquiatra. Assim, ó, basicamente, para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é coach, né? O coach, ele vem, né, do termo em inglês, treinador, técnico, enfim. Mas tem toda uma história, uma historinha bonita que eles contam, que eu nem vou contar aqui. Mas, de maneira, vamos dizer assim, de maneira simplória, o coach, ele não trabalha coisas do passado. Então, por exemplo, assim, ó, ai, Fabrício, eu quero mudar tal situação. E daí, cara, tem um trauma lá na sua infância que você viveu por conta disso, daquilo. E eu sei que teve uma época aí que passou na novela, que a menina fez uma regressão, um negócio lá, deu uma polêmica no meio do coach isso, porque na verdade o coach não faz isso. Eu não trabalho trauma passado. Eu vou dizer pra você assim, beleza, cara, você resolveu isso? Não resolvi. Então procura um psicólogo, procura um psiquiatra. E eu, inclusive, tenho alguns que eu recomendo, você sabe disso. E porque, na verdade, eu não tenho essa autonomia. Eu não trabalhei pra isso, eu não estudei pra isso. E se eu for mexer nisso, sai mais pior ainda, né? Então eu trabalho o quê? Eu trabalho daqui pra frente. Eu falo assim, cara, o que você quer, aonde você quer chegar? O que você quer alcançar? Então eu trabalho objetivo. Então o cara chega, eu vou ajudar ele a identificar o objetivo que ele quer, aonde ele quer chegar. Eu sempre falo que a gente tem um ponto A e um ponto B no coach. O ponto A é onde a gente está e o ponto B é aonde a gente quer chegar. Então, assim, o coach trabalha isso, cara. Eu não vou trabalhar patologia, não vou trabalhar... mas quando eu era pequeno, meu pai bateu em mim com um galho de goiabeira, agora eu não posso ver uma goiaba. Porque... Cara, que se exploda, não tô nem aí pra essa história. Essa história você vai contar pro psicólogo, vai contar pro psiquiatra, sei lá quem que vai tratar, um terapeuta que vai tratar isso aí. O que eu vou tratar é o seguinte, aonde você tá hoje e aonde você quer chegar. Entende? Então, tipo assim, daí a confusão, né? As pessoas pensarem que o coach é um psicólogo que teve preguiça de fazer psicologia. Porque, na verdade, elas acham que a gente vai tratar esse tipo de coisa. Ou elas acham o quê? Que você vai chegar e vai começar a falar, e eu vou falar, fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. E só isso. E não é isso, não tem nada a ver com isso. Na verdade, como coach... Eu vou pegar você e a gente vai delinear, vai através de ferramentas, metodologias, a gente vai, vamos dizer assim, escanear qual é a sua situação atual. Eu costumo dar, como eu tenho um projeto social e nesse projeto social a gente faz muito isso com adolescentes de periferia. E eu costumo dar um exemplo assim, você está em um terminal de ônibus, eu vou usar aqui uma coisa nacional porque... por conta do podcast, né? Podcast famoso é outra coisa. Mas no exemplo eu dou regional aqui de bairro. Mas vamos dizer assim, nós estamos em Curitiba e você quer ir para São Paulo. E aí você chega para mim e fala assim, Fabrício, eu quero ir para São Paulo, preciso da tua ajuda, cara. Quero que você seja meu coach nessa viagem. Eu vou falar assim, legal, maravilha. Então, Catiele, a primeira coisa que nós precisamos saber é onde você tá. E aí eu vou começar a te fazer pergunta, que vai fazer você pensar onde você está. Mas por que eu preciso fazer isso? Porque veja bem, se você está em Curitiba, se você pegar um ônibus para Santa Catarina, faz sentido para você ir para São Paulo? Vai ser mais rápido ou vai ser mais devagar? Mais devagar. Exatamente. Então, na verdade, o primeiro ponto que você precisa saber é aonde você está. Então eu vou te perguntar e vou fazer uma série de perguntas, a gente vai trabalhar o seu perfil psicológico e tal, mas para você saber quem você é, sabe? Então você vai falar, sou Catiele, tô em Curitiba, tenho... R$300 e um carro. Legal, então a gente já começa a pensar como é que a gente vai chegar lá. Aí eu vou te perguntando mais e descubro que você não tem habilitação.
Mas eu vou te perguntando isso, fazendo você tomar consciência disso. Porque, na verdade, você já tem essas informações. Só que eu vou fazendo perguntas de maneira que você vai falando, pô, verdade, cara, eu tenho carro, eu tenho dinheiro para gasolina, mas eu não tenho habilitação. E aí vai chegar um momento que eu vou falar assim, Catiele, e o que você pode fazer para resolver esse problema? Aí você vai falar assim, bom, eu tenho meu marido, que pode me levar. Aí eu vou falar, teu marido pode te levar? Pode, ele tem carteira? Tem. Ah, legal. E o que precisa acontecer para que ele te leve? Ah, eu preciso falar com antecedência. E aí a gente vai traçando pontos que vai definindo a estrada do ponto A até o ponto B. Entende? Mas aí não tem a ver com quem a Catiele foi no passado. Você vai falar assim, mas eu tenho pavor de andar de ônibus. Eu falo assim, tá, se você me falar isso, por exemplo, numa sessão, eu vou dizer assim, ó, ok, e o que você vai fazer a respeito disso? Aí, por exemplo, você fala assim, vamos supor lá que você não tem o carro e o único jeito de você ir para São Paulo é de ônibus. Aí você fala assim, não, mas eu tenho um pavor de andar de ônibus porque quando eu era criança eu sofri um acidente. Eu vou falar assim, tá, e o que você vai fazer a respeito disso? Chegar em São Paulo é realmente importante para você? Assim, não mas de ônibus não dá. Eu falei, você vai ter dinheiro para andar de avião? Não tem. Tá? Então, e aí? O que você vai fazer? A solução sempre vai partir de você, entendeu? Eu não vou trabalhar, não vou voltar lá atrás. Não, fecha o olho aí. Imagina o ônibus agora, lá onde você tava e tal. Isso aí é muita balela, é muita coisa que a galera coloca. E talvez possa ter algumas escolas que ensinem isso. Eu não posso dizer. Mas aonde eu aprendi, há uma linha que separa claramente a psicologia do coach. É lógico que tem ferramentas que às vezes são usadas pelos dois segmentos. E é lógico que tem psicólogo que odeia coach, né? Porque acha que também tem essa percepção. E perfeito, acho que faz parte do jogo, assim como outros profissionais, assim como o taxista não gosta do Uber e por aí vai, né? Mas o fato é que são coisas diferentes. E a maior diferença está nisso, em eu trabalhar o seu objetivo e não você propriamente, sabe? Às vezes tem que trabalhar você para você alcançar o objetivo, mas eu não vou trabalhar o seu passado. Eu vou fazer você mesmo pensar. Então você vai falar assim, cara, não tenho dinheiro para ir de carro, não tenho carro, não tenho dinheiro para ir de avião, eu só tenho ônibus. E aí eu vou jogar a pergunta pra você, cara, o que você vai fazer? Entende? Eu não vou trabalhar, você vai ter que decidir. Então o coach trabalha muito isso. Ponto A, ponto B, e eu vou te ajudar a chegar no ponto B. Começou a viagem, tal. Você tá andando, aí você chega ali em Registro, que é a divisa do caminho daqui pra São Paulo, exemplo, né? De repente tem uma galera lá fora, no Petropem, comendo pão de queijo, teus amigos lá e tal, e eles estão indo pra outro lugar. Estão indo pra, sei lá, estão indo pra Santos. E aí os caras estão lá fazendo festa e você quer descer pra ir com eles. De repente você gostou ali, a sua emoção no momento, você fala, cara, quer saber, eu vou com essa galera e tal, não sei o quê. E o teu coach, nesse momento, ele vai te auxiliar a você manter o foco. Então você vai falar assim, pô, vou descer e vou pra Santos. Aí o teu coach vai falar assim, ó, você tem certeza que é isso que você quer? Qual que era o foco quando você saiu de Curitiba? Por que você queria chegar em São Paulo? Ele vai fazer você lembrar e pensar bem a respeito disso. E se você quiser ir pra Santos, ok, você mudou o seu caminho, mas você vai consciente de que você está mudando o seu objetivo e não vai pela emoção simplesmente. Então o coach tem essa função e aí de te levar até o ponto B. Mas lembrando que a responsabilidade, para poder trabalhar com uma tranquilidade legal, o cara cobra um pouquinho mais e tal, para poder ter esse tempo e trabalhar bem. Mas não existe um padrão, não existe um padrão. A maioria das sessões, a maioria dos programas de coach hoje gira em torno de 1,5, 3, o coach normal é que é o life coach, o business coach, 3 pau, 3,5, 4, 5, depende do profissional. É como um médico, por exemplo. Nossa, tá comparando coach à medicina? Não é isso, é só pra entender o lance, só pra entender a parada da precificação. Por exemplo, o médico, quando ele sai da faculdade, ele vai atender o que puder, né? Porque ele precisa de grana, precisa sobreviver e tal. À medida que ele for se especializando e ficando melhor e tal, ele vai cobrar um pouco mais. Então ele começa a mudar os planos de saúde, né? Ele atende SUS, atende o que vier. Daqui a pouco ele vai diminuindo. Aí ele vai pra Unimed. Daqui a pouco ele ficou melhor. Ele corta a Unimed também. A Unimed vai ouvir, será, esse podcast? Espero que não. A Unimed patrocina a gente, tá? Que a gente... Para de falar de vocês. Enquanto isso, pode falar. Eles podem processar a gente, será? Eu acho que não. Se processar, vai dar um fervo aí, não tem problema. Então, aí o que acontece? O cara começa a ficar melhor, ele vai pegar só os planos que pagam mais, entende? Então, é a mesma dinâmica, é uma dinâmica de mercado, demanda e oferta. Se tiver cliente, cara, o cara vai cobrar bem. Se não tiver cliente, o cara vai baixar o preço. Agora, a qualidade é outra coisa, né? A pessoa que...
Por exemplo, se você me perguntar assim, o que você aconselha para quem vai procurar o coach? Eu diria o seguinte, se você vai procurar um coach, é legal que você entenda a formação da pessoa, que você pegue referências, porque às vezes não adianta porcaria nenhuma também. O cara tem uma formação lá, mas é um tapado, entendeu? Porque a formação é o seguinte, você vai pagar e vai fazer as aulas lá, mas você pode ficar na aula lá mosqueando, entendeu? E daí não tem profissão, né? Que as pessoas se formam e não vai determinar se vai ser um profissional bom. Mesmo. Exatamente, como tem muita gente que é médico e é uma porcaria de um médico, né? Então tem que ver, lógico, tem que ver a formação também, mas tem que ver clientes, referenciais, pede pro cara, fala assim, quem que você já atendeu? Você pode dar alguém para indicar? Liga pro cara, dá uma gugada, pergunta um pouco, vê se o cara tem autoridade no assunto, acho que vai ajudar nesse sentido aí. Então, beleza, Fabrício, obrigada por nos esclarecer um pouco sobre esse universo de coach. Fazem quantos anos já que você é coach? Olha, deixa eu calcular aqui. 4 anos. 4 anos. 4 anos. 4 anos oficialmente, vamos dizer assim, né? Eu trabalho há mais de 13 anos com jovens e adolescentes, mais de 14 anos, mas há 4 anos eu formalizei isso como profissão. Então, eu ia perguntar em relação à satirização que as pessoas falam em relação ao coach, mas acho que você já deixou explicado, né? Porque é tão banalizado, muitas vezes, por isso que você comentou, né? As pessoas não saem falando, decidiram, né? Até eu conheço uma pessoa aí que ela, enfim, infelizmente sofreu um acidente, teve um tipo de, enfim, uma fratura no crânio e foi bem difícil toda a recuperação dela. Graças a Deus ela foi melhorando e isso acabou afastando ela do emprego dela, ela começou a ficar em casa, muito mais em casa, então ela começou a consumir muito mais redes sociais e, enfim. E daí um dia ela falou, cara, eu vou ser coach. Tipo, passei por isso, acho que minha história de vida é legal, vi algumas coisas, quero passar esse tipo de situação. Só que assim, eu conhecendo um pouco a pessoa, sei que claramente ela não está preparada, hoje, né, como ela está, sem curso nenhum, não está preparada para ser um coach só porque passou por uma dificuldade, enfim, e eu acho que até pegar a sua história de vida para ser, enfim, base para você ajudar o problema da vida das pessoas, acho que não é tanto caminho, né? Aí que mora o perigo, né? Na verdade. Porque o que acontece? É como você cortou um dedo e aí você teve a experiência cuidando daquele dedo e agora você vai ser médico, entendeu? Tipo, não faz sentido. Talvez você possa ajudar com o dedo, né? Só que assim, as pessoas são diferentes, a infecção pode ser de uma maneira diferente, existe N fatores. Então, por exemplo, eu passei por isso e tal, uma história legal. Ela tem uma história legal pelo que você falou, talvez ela se superou e tal, enfim. Mas só isso não basta, né? Não dá pra ela falar assim, agora você coach e aí já começa. Não, ela precisa buscar uma formação, ela precisa conhecer metodologia, precisa conhecer técnica pra poder fazer de uma maneira eficaz. Senão vai acontecer isso. Ela vai atender uma pessoa, não vai rolar, e aí acaba queimando todo o segmento. Sim, ajuda a fazer essas piadas que a gente tem hoje em relação ao coach. E aproveitando essas piadas, qual a frase, assim, bem jaguar, assim, bem tabajara de coach, assim, que você olha e fala, meu Deus. Porque o coaching tem muitos desses, né, sei lá, pessoas, assim, espertinhas, né, que colocam umas frases, umas metas, assim, que acabam sendo ridículas se você colocar na vida real, né? Tem alguma, assim, que você acha uma mentira, uma falácia, uma coisa absurda? Cara, por incrível que pareça, é difícil pra mim falar isso, mas eu particularmente, por favor, senhores coaches, não fiquem bravos comigo, tá? Mas assim, a frase "você pode tudo" é uma... Eu não acredito nisso, sabe? Tipo assim, não, você pode tudo. Então, quer dizer, você pega um senhor que tem quase 100 anos de idade e o cara quer correr a São Silvestre e ele quer chegar em primeiro. Não vai acontecer. Você entende? Não, mas você pode tudo, os seus sonhos, você vai alcançar e tal. Não é assim que acontece. A gente precisa saber quem a gente é, o ponto de partida que a gente tá saindo. Eu chego pra você e falo assim, Catiele, onde você quer chegar? Você fala, na Lua. Aí eu vou olhar pra você e falo assim, meu, tá maluca? Como é que a gente vai... Não dá pra chegar na Lua, entendeu? Não, mas ela pode virar astronauta, pode fazer... Não, até pode, né, velho? Mas assim, ó, Catiele tá com quantos anos agora? 28. 28 anos. O trabalho dela não tem nada a ver com... Sabe, eu vou começar a fazer pergunta pra ela, fazer ela entender. Ela vai falar assim, cara, quer saber, meu, pra chegar na Lua vai dar muito trabalho. Então, assim, eu acho essa coisa de você pode tudo um jargão. É lógico, eu entendo que às vezes quando o coach ou o palestrante está falando isso, ele não está falando de tudo.
Tem um asterisco no tudo ali. Se você ler as letras miúdas, ele vai dizer tudo de acordo com o ponto de partida, dependendo da onde você tá. Então, assim, esse negócio de você pode tudo, pra mim é uma furada. Primeiro, você tem que analisar onde você tá e analisar as possibilidades de onde você pode chegar. E tem alguma frase assim que você tem pra você que é um dilema e essa sim você acredita na veracidade dessa frase? É uma frase que eu uso bastante. Que é que o jogo é lá fora, né? Eu sempre falo que o jogo é lá fora. Então, eu dou palestras e mesmo nas sessões de coach, também como pastor, eu sempre falo que o jogo é lá fora. Então, tipo assim, a gente vai ter uma sessão de coach, a gente vai fazer um monte de perguntas, vai fazer um monte de teste e tal, não sei o quê. Só que a verdade, cara, é que a parada acontece lá fora. Não é no meu escritório, não é na sua casa, a coisa acontece lá fora, onde o mundo está acontecendo. Eu costumo dizer assim, né? Eu fico observando as séries, os filmes, né? Você já reparou que tem uns intervalos, assim, às vezes está acontecendo alguma ação, e aí tem aquelas tomadas de imagem, assim, sabe? Tipo, do sol descendo, sol subindo, a lua e tal, os prédios e tal. Eu brinco que é ali que a vida acontece. Na verdade, o que aparece na TV é resultado daqueles espaços de tempo, entendeu? Então, o jogo acontece lá fora, meu. Você tem que pôr aplicabilidade em tudo que você está aprendendo. Mas isso não é só para o coach, isso é para a vida, isso é para estudo, isso é para faculdade. Tem um monte de gente lá que passou 4, 5, 6 anos numa faculdade e não aplicou, não está aplicando aquilo que ele aprendeu lá fora. E às vezes nem aprendeu, né? Mas eu costumo dizer que o conhecimento sem aplicação não é conhecimento. Então, para mim, o que faz muito sentido é essa frase que eu uso bastante, que é o jogo é lá fora. Eu até dei um quadro pra você, né, com essa frase. Isso. Com uma caricatura que eu fiz bem simplória. Linda, maravilhosa. Nos meus primeiros anos de faculdade. Você pode ver esse quadro lá no meu Insta, tá? Aproveitando para fazer o merchan, @Fabrício Alisson Rodrigues, acho que é isso, né? Isso. Procura lá, quadro da Cate. Também tem se você quiser divulgar o seu trabalho em relação ao Team Coach. Ah, legal. Então a gente tem um trabalho, você pode conhecer um pouquinho mais no site institutoteamcoach.com.br. Você vai ver lá, a gente trabalha com mentoria para jovens e adolescentes e coach para jovens e adolescentes, fazemos palestras em escolas. Esse trabalho é um trabalho que a gente chama de setor 2,5, né? Que é um setor novo aí, que ele não é um trabalho só social, mas ele também não é um trabalho que só visa lucro. Então ele é um trabalho que tem uma missão de impactar, é o que eu quero fazer, né? Que é impactar a sociedade de uma maneira benéfica, levando as ferramentas do coach para as periferias, para as pessoas que não têm condição de pagar, por conta da minha adolescência. Eu acho que se eu tivesse tido isso, talvez eu estaria até mais longe do que estou hoje, né? E eu quero levar isso de uma certa maneira. Então, de repente, se você tem uma escola e quer que a gente esteja fazendo uma palestra, você pode entrar em contato conosco ali no site mesmo, ou então você pode ir no Instagram, que acho que está @Instituto Team Coach também, @Instituto Team Coach, falar com a gente lá e a gente pode marcar e fazer uma palestra, enfim, tá feito o merchan. É isso aí, pessoal. Então, agradeço a vocês mais uma vez, agradeço, Fabrício, a sua presença inenarrável. Muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade, o convite, Catiele. Eu quero dizer e deixar registrado aqui, você sabe, eu sempre falo isso pra você, que eu tenho o maior orgulho de você, porque na verdade você é resultado daquilo que a gente acredita, não só de coach, mas de fé. A gente vê a parada acontecendo na sua vida. Você é uma menina que hoje, esse podcast é um exemplo de que é possível, né? E eu sempre levo essa história para outros adolescentes que, quando a gente se encontra, às vezes estão numa condição parecida com a sua, que eu acho que talvez seria bem legal um dia você contar aí no teu podcast tudo que você já viveu, porque eu acho que inspira pessoas e pode transformar vidas. Olha só, pessoal, viu? Assinado aí, então, para eu falar a minha vida, caso vocês tenham interesse em saber também. É engraçado porque a gente vai vivendo a vida e pra gente não... Fica normal, né? Não você acha nada. que é uma coisa... Não, tudo bem. Não, tudo bem. Eu tinha umas caveiras no meu quarto lá, eu pendurava uns animais que tinham morrido. Eu pendurava umas bonecas com... Como é que chama? Com corda, arame, assim, tipo com arame, né? Mas era normal, isso aí era normal, né? Não, fun fact é que eu tinha um
um crânio do meu cachorro num vidro, que eu enterrei meu cachorro quando ele morreu e depois de uns anos eu desenterrei ele e peguei o crânio dele. Essa é minha adolescência gótica, pessoal. É super natural. Quem não? Quem nunca fez? Quem nunca, né? Quando eu encontrei ela, achei que ia ser uma serial killer no futuro, mas enfim, virou, graças a Deus, né, cara? E a ela também, as escolhas que ela fez. Hoje ela tá aqui fornecendo um conteúdo de qualidade para você aí no seu smartphone, na sua casa. Que maravilha. Ai, palhaçadas à parte, então, pessoal, obrigada. Se você gostou, então, comenta com a gente, fale com a gente nos nossos canais. E também, se você quiser que o Fabrício volte para falar da parte de coach, ele vai voltar outras vezes também para falar de outros assuntos. Se você tiver alguma sugestões de tema pro Fabrício falar, para ele participar, dúvidas que você tenha, se você ficou interessado nessa questão de coach, também, né, convido a você falar com ele mesmo, quando ele passou os contatos dele. E é isso aí, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Assim como o mérito é seu, na verdade a gente só auxilia. A nossa história, por exemplo, às vezes eu conto para algumas pessoas, né? Eu tenho um orgulho da tua história e tal, e aí as pessoas falam, pô, cara, que trabalho massa que você fez. Eu falo assim, não foi eu que fiz, foi ela que fez. Porque foram escolhas suas, como você falou, teve algumas escolhas que eu fiz, outras que eu não fiz, que faz parte do processo. E eu acho que isso, aí tá a riqueza, né? Contudo, pô, a tua história é uma história de sucesso. E sempre que eu conto para as pessoas, sempre todo mundo fala, que massa e tal, isso, aquilo. Mas não foi eu que decidi, não foi eu, foi você. Passo a passo, você, cada escolha é uma renúncia e tal, e por aí vai, você sabe como funciona. Então o coach tem muito isso, a gente precisa entender que o coach não é responsável pelo seu sucesso, mas ele te auxilia a chegar nesse ponto B, vamos dizer assim. Eu acho que a maior diferença entre a psicologia e o coach é isso. E o coach trabalha, aliás, a psicologia trabalha bastante uma questão patológica, sempre tem a ver com uma situação, vamos dizer assim, na maioria das vezes, né? Sei lá, 90% é algum problema que você tem, você precisa tratar esse problema, que esse problema está te atrapalhando e por aí vai. E o coach não, o coach simplesmente está trabalhando resultados, tá trabalhando você, quem você é, para chegar nos resultados. E em relação ao acompanhamento, pelo que você comentou, a pessoa pode tanto ter acompanhamento a curto prazo, médio prazo e longo prazo, vai depender muito do objetivo dela, né? E em relação até à precificação, né? Tipo, como que funciona o coach? Como que se faz essa questão dos valores? Como que vocês determinam isso e enfim? A gente olha a cara do cliente. Se é rico... Não, tô brincando. Existe uma... É assim, ó, como eu falei, né? Isso é tudo muito, muito novo no mercado. Mas existe uma precificação bastante até alta com relação a isso. E talvez alguns coaches queiram me matar por falar isso. Mas é que, na verdade, o curso é caro, acaba sendo caro, a maioria deles, né? E aí o cara sai de lá, né, alucinado, porque realmente, às vezes não, muitas vezes ajuda muito as pessoas a alcançar os objetivos. E aí você sai de lá alucinado, fala, caraca, meu, olha. Então, tipo assim, por exemplo, no meu caso, são 10 sessões, eu separo por 10 sessões, né? Então 10 sessões vai dar R$2.000, mais em conta, assim, R$2.000, que vai dar uns 200 por sessão. Ah, tá caro, tá barato. Tudo depende, né? Depende do objetivo que você vai alcançar, depende do que você vai ganhar com aquele objetivo, entende? Então, tipo assim, a precificação não existe uma coisa regulamentada, dizendo só você tem que cobrar tanto e tal, mas obviamente os profissionais sempre vão puxar para cima, para valorizar o trabalho, faz parte também, né? Um bom profissional geralmente quer ser bem pago, né? Até por uma questão de agenda, você pensa, se eu cobro R$40 por sessão, vai dar lá R$400, talvez eu tenha muita gente na minha agenda, eu não consiga fazer direito esse processo. Eu vou trabalhar 15 minutos de sessão, entendeu? Tipo, fala aí, beleza, próximo, e aí eu não vou atingir um resultado legal.